Então, nós vamos corrigir hoje a prova do Colégio Militar de Recife, 2014 e 2015, a partir da quinta questão, até a 17, isso mesmo. 17? Acho que é. Bora lá. Texto 1. História pátria. Plantando mandioca, plantando feijão, colhendo café, borracha, cacau, comendo pamonha, canjica, mingau, rezando de tarde nossa Ave Maria, negramente, caboclamente, portuguesamente, lembrando que o texto se diz sobre uma história pátria. A gente vivia. De festas no ano, só 4 é que havia. O entrudo é o carnaval, tá? E Natal, Quaresma e São João. Mas tudo emendava num só carrilhão. E a gente vadiava, dançava, comia negramente, caboclamente, portuguesamente, todo santo dia. O rei, entretanto, não era da terra, e a gente, para a Europa, mandou-se estudar. Gentinho idiota que trouxe a mania de nos transformar da noite pro dia. A gente que tão negramente, caboclamente, portuguesamente vivia. E foi um dia nossa civilização tão fácil de criar. Passou-se a pensar, passou-se a cantar, passou-se a dançar, passou-se a comer, passou-se a vestir, passou-se a viver, passou-se a sentir, tal como Paris. Pensava, cantava, comia, sentia. A gente que tão negramente, caboclamente, portuguesamente vivia. Então, aqui a gente tem uma história pátria, né? Dizendo que esse pessoal que fosse, talvez lá, os escravos, né? Tão negramente, os caboclos, os portugueses, e eles viviam felizes da maneira deles, né? Até que o rei, entretanto, não era da terra. O que ele quer dizer que esse rei que não era da terra? Que ele não era da onde? Da terra. Isso, ele não era da terra, ele não era desse povo aqui. E, gente, para a Europa, ele mandou se estudar, né? Ele fez com que tirasse a mania de transformar esse pessoal. Então, diante dessa história, dessa poesia, né? Essa parte de folclore, dos costumes de um povo, né? Vai cair aqui as questões a partir da questão número 5, que diz o seguinte: as palavras negramente. Oi. Hoje a gente só tem aula com a senhora? Eu acho que é, né? Não tem matemática, só comigo, tá? Professora, Oi, Aninha. no chat, antes da senhora responder a resposta certa, eu vou responder a que eu acho que é, para mim ver quantos que eu Tá. tiraria dessa prova. Então tá, eu vou esperar você responder, tá? Então, essa daqui é a questão número 5, que para vocês lá era a primeira da prova de sábado. As palavras negramente, caboclamente, portuguesamente dizem respeito, letra A, à mania de transformação, letra B, a formas de expressão cultural, letra C, a cultura trazida do estrangeiro, letra D, a influência da cultura de Paris, letra E, a costumes oriundos da Europa. Então, deixa eu ver aqui o que a Júlia marcou. Isso, por aí, Enzo. Qual que você acha aí que é, Júlia? E os demais marcaram o quê na prova? Essas palavras, elas representam o quê? Então, eu vou estar prestando atenção. Porque os costumes oriundos da Europa. E você, Aninha, que estava falando? Júlia, parece. Eu vou prestar atenção, só que eu não sei onde é que eu deixei meu caderno,
onde eu É. anotei as... Lembra que eu falei Eu fiquei em dúvida entre a C e a E. a C e a E? E aí? E que mais marcou aí? Deixa eu ver aqui no chat. A Julinha acha que é a C, a Ana Pronto, acha é por que é a causa que eu fiquei B. assim, Europa, é todos os países da Europa, incluso o Portugal. Mas estrangeiros também inclui todos os outros países. Mas lembra que a gente está falando de um povo que era mais ou menos que é uma história pátria. A gente está falando de quê? De escravo, de uma forma o quê? Cultural. Então, as palavras negramente que eram usadas por eles, um cabocolamente, um portuguesamente, que fossem lá em Portugal, que fossem na Europa. O que quer dizer dizem respeito no final da frase? Quer dizer Onde? que não concorda? Essas palavras que estão em negrito, dizem respeito ao quê? O que elas significam? Mas o que dizem respeito? Ué, em que sentido que elas estão ali colocadas? Elas dizem respeito ao quê? A mania de transformação? As formas de expressão cultural? Então, é a mesma coisa que querem dizer. Isso, querem dizer o quê? A alternativa correta é a B, tá? Por quê? É a maneira como as pessoas e grupos difundiam a maneira deles naquela época ou em qualquer outro lugar. Às vezes a gente não está entre amigos e a gente tem uma maneira de falar e aquilo acaba... Obrigada, Aline. A gente acaba, eu digo assim, pegando uma forma de falar. Por exemplo, vocês que são jovens, chegam na escola, estão num grupo fechado. E aí vocês arrumam uma palavra lá que vocês se comunicam. É uma maneira que vocês, como pessoas ou grupos, o que fazem? Difundem determinado conhecimento. E aqui, para eles, essas expressões, elas dizem respeito ao quê? A formas de expressão cultural daquela época. Era uma maneira deles se expressarem culturalmente, tá bom? Entenderam? Entenderam? Sim. Então tá. Então vamos Sim, continuar. O texto 2, o Batalhão das Letras. Com C se escreve cachorro, confidente das crianças, e que sabe seus amores, suas queixas e esperanças. Olha só, aqui a gente tem no Batalhão das Letras, né? Um poeminha, um versinho. E já complementando com o texto 3, prestem bastante atenção, principalmente quem não fez a prova, responder no chat para mim. Dia das Crianças é tema de Doodle, animado do Google. Entenda a data. Marlon Câmara. O Dia das Crianças, data comemorada no Brasil neste domingo, dia 12, foi quando foi publicado, ganhou uma homenagem na página inicial da busca do Google. O Doodle mostra brinquedos antigos que já foram bem populares entre os mais jovens do passado. Bloquinhos de madeira que constrói o nome do site e um peão que fica girando sem parar. O dia é celebrado nos diversos países do mundo em datas variadas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, aliás, instaurou o dia 20 de novembro como a data oficial das crianças, em homenagem à assinatura à Declaração dos Direitos da Criança. Aí vai falar do Dia das Crianças no Brasil. No nosso país, a data comemorativa surgiu na época do governo Arthur Bernardes, mais exatamente no ano de 1923. Na ocasião do dia 12 de outubro, ocorreu o 3º Congresso Sul-Americano da Criança em solo brasileiro, que ficou marcado positivamente. Por isso, no ano seguinte, o deputado federal Galdino do Vale Filho elaborou um projeto de lei para celebrar a realização do evento no país, tomando a data oficialmente o Dia das Crianças no Brasil, tá? Foi uma notícia publicada aqui, ó, em 2014, disponível nesse site. Questão número 6, que corresponde a 2. Os textos 2 e 3
tem, respectivamente, qual finalidade? Lembrando que o texto 2 é o do cachorro, tá? É um poeminha aqui do cachorro, e depois que foi ali no Google uma homenagem do Doodle no Dia das Crianças. Então, vamos lá. Os textos 2 e 3 têm, respectivamente, qual finalidade? Letra A, poética e informativa. Letra B, emotiva e persuasiva, eles deram uma capacidade de convencimento, que significa persuasiva. Letra C, emotiva e opinativa, duvidosa, incerta. Poética e opinativa, ou persuasiva e informativa. Qual a alternativa que é correta, pessoal? Letra A. Letra A. Isso mesmo, galerinha, letra A. Poética e informativa, porque a primeiro texto era um poema, e a segunda está o quê? Nos informando sobre o Dia das Crianças, né? Muito bem. Questão número 3. A palavra doodle, do texto 3, tem origem na língua inglesa e representa um tipo de esboço ou desenho. A palavra destacada na expressão doodle animado, portanto, informa sobre um doodle que tem traços descuidados, é mal desenhado, está feliz, aparece na internet ou se movimenta. E aí? Aê, Quem respondeu é Ana Beatriz. Ana Beatriz e a Rebeca, né? Isso mesmo, letra E, porque lá no texto, lembra que ele fala assim, ó, o doodle fica girando? Eu ainda enfatizei a hora que eu li. Então, ele se movimenta, esse doodle animado, nesse dia em que fizeram essa homenagem, ele ficava girando. Beleza? Muito bem. Olha lá. Texto número 4. Imagem do aplicativo do WhatsApp. Hoje. Já sei o que vou te dar de presente. O quê? Sabe aquele iPhone 5 branco que vimos ontem? Aham. Vou te dar um chinelo daquela cor. E aí? Que raiva, né? Já achou que ia ganhar um iPhone 5 branco. Questão número 4. O que torna o trecho da conversa do WhatsApp engraçada é, letra A, a semelhança existente entre a cor do iPhone 5 e a cor do chinelo, é isso que faz com que essa conversa fique engraçada. Letra B, uma grande afeição que une os dois interlocutores no Dia dos Namorados. Letra C, linguagem muito cerimoniosa, utilizada pelos dois interlocutores, não tem nada de cerimonioso, né? Letra D, uma quebra de expectativa no final em relação ao presente desejado. Ou E, uma impossibilidade de entendimento entre os interlocutores. E aí? Letra D. D de dado. D de dado. D de dado, tão ligadíssimo, isso mesmo, a quebra de expectativa, né? Pô, primeiro ele fala, sabe aquele iPhone 5? A pessoa na hora vai pensar que ia ganhar, né? Aí não é um iPhone, vai dar o chinelo na cor do iPhone. Quebrou a expectativa, né? Em relação ao presente desejado. Então, vamos continuando aqui. Olha, tem uma mamãe, acho que está dentro do carro. É isso mesmo? Quem será que é, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Questão número 5. Na expressão que, o que, a repetição de letras e do sinal de pontuação contribuem para marcar. Letra A, uma postura de desconfiança. Letra B, a alegria ante uma novidade agradável. O ceticismo, não aceitação, né? A descrença diante de uma informação nova, não estava acreditando. A vaga esperança de receber um presente. Ou E, o pouco caso ante uma promessa do interlocutor.
B? Essa expressão, e aí? E essa repetição de letras e do sinal contribuem para marcar o quê? Eu acho que é a B. B de bola? Todo mundo concorda, Lu? Sim, B de bola. B de bola, isso aí, alegria ante uma novidade agradável, ficou esperançosa, por isso disse, o quê, né? Seria também a nossa postura diante de uma fala no WhatsApp de perguntas sobre o iPhone 5, né? Até eu ia ficar feliz, olha lá. Texto número 5. Pensa num nó. Pense num nó. Agora, presta bastante atenção aí nesse texto. Pedro Gravatista era o maior dador de nó de gravata do Brasil. Dava nó até em colarinho de batina. Foi chamado para engravatar o presidente do Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais. Quase fez dele um Tiradentes. O que vocês entendem que quase fez dele um Tiradentes? Ele era o maior dador de nó da paróquia. E aí ele foi chamado para engravatar o presidente do sindicato, beleza? E quase fez do presidente um Tiradentes. E para a morte federativa só faltou o pau da forca, a reza e o padre. O sindicalista, caboclo do dentifrício inflamado, que significa irritadiço, irascível, muito bravo, faixa negra de doutor, era o maior arrancador de incisivos a bufetes do país. Olha, ele arrancava dente. Famoso pelo golpe certeiro e profilaxia, uma limpeza aplicada. Era um caboclo danado, assim, dos seus 20 e poucos danos, de nome Antônio Fenomenal. Pois bem, esse fenomenalzinho pegou o dador de nó pelo nó e deu-lhe um coletivo de bufete maior que o da casa do espancamento. Sai o gravatista com talento entre as pernas e diz: de hoje em diante, que é de hoje em diante, é a moda do mineiro dizer, só nó em pingo d'água. Olha só, prestaram atenção nesse texto? Tem um homem, que era o Pedro, que era o maior dador de nó de gravata do Brasil. Só que ele foi o quê? Dar nó lá no presidente do sindicato. Quase matou o homem enforcado, de tanto que apertou o nó. Só que o sindicalista era o quê? Um homem muito bravo, muito irado. E ele era o maior arrancador de quê? De dente. Só que ele arrancava o dente como? Com a ferramenta, não, com bufete. E famoso por esse golpe, né? Ele fez o quê? Pegou o dador de nó e deu-lhe um nó de verdade na maneira de bufete, né? Maior do que a casa do espancamento. Aí o gravatista, que ficou com o talento entre as pernas, disse: de hoje em diante, só vou dar nó em pingo d'água. Olha só, a questão vem a seguinte: o conflito que marca a narrativa se expressa inicialmente no trecho. Existe um conflito aí nessa história, certo? E muito bem do conflitado. Letra A. Era o maior dador de nó de gravata do Brasil. É aí que se inicia o conflito. Letra B. Dava nó até em colarinho de batina. Letra C. Quase fez dele um Tiradentes. Letra D. Era o maior arrancador de incisivos a bufetes do país. Ou letra E. Era um caboclo danado. Aninha acha que é a D. E aí? Acho que é a C, professora. Acha que é a C? Quase fez dele um Tiradentes? Acho que é a Eu acho que é a A. acho que é a Quem falou a C para mim? A Júlia. A Júlia, muito bem, Júlia. Aonde que marca esse conflito? Quando ele foi chamado e quando ele foi dar o nó na gravata, o que ele fez?
fez dele um tiradentes, quase matou o homem enforcado, de tão apertado que foi o nó. É ali que começa, muito bem, Lucas, que começa o conflito, tá? Foi lá no comecinho. Pode falar. Essa prova é a prova 10? É a prova de sábado, é a prova, qual que eu falei para vocês, meninas? A 9? Professora, a senhora falou 9. É a 9, tá, Rebeca? É a de sábado. Vamos continuando aqui. O fato que assinala o desfecho da narrativa é, agora sim, a gente vai descobrir o fato que aconteceu todo o desfecho dessa história aí. Letra A. O espancamento injustificado sofrido por Pedro Gravatista. Bom, o espancamento foi injustificado? Presta atenção. Letra B. Não. O início de uma longa rivalidade entre os personagens. Ah, foi o início de uma longa... Ficaram rivais para sempre. Letra C. A execução exitosa, que teve êxito, de um nó de gravata pelo dentista. Letra D. A agressão verbal empreendida pelo sindicalista. Eles tiveram uma agressão verbal? Ficou um xingando o outro? Não. Presta atenção. Letra E. A decisão de Pedro Gravatista de abandonar a profissão. E aí? O que fez o fechamento da história? Qual Eu é acho o- que foi de novo, professor. É a letra C. A Julinha acha que é E, a Rebeca acha que é C, né? O Lucas acha que é E, e aí? Olha só, vamos voltar lá um pouquinho no texto? Olha o que ele fala. De hoje em diante, só vou dar nó aonde? Em pingo d'água. O que aconteceu com ele? O Pedro abandonou a profissão. É aqui que faz com que haja o desfecho da narrativa. Ele falou o quê? Depois dessa surra, eu não vou dar nó mais em gravata de ninguém. Abandonou essa profissão. Tudo bem? Tudo bem até agora? Tudo. Então, vamos para a oitava. No trecho, era um caboclo danado, assim dos seus 20 e poucos danos, de nome Antônio Fenomenal. A expressão em destaque reforça uma caracterização da personagem já feita em passagem anterior, no mesmo parágrafo. Nesse caso, a característica reforçada é a juventude, a truculência. O que é a truculência? Brutal, a pessoa que é bruta, que é grosseira. É a passividade, é isso que marca essa característica. Ele é imaturo, ele não tem maturidade ou ele é corajoso. Presta atenção, porque ele se refere à pergunta anterior também. Quando ele fala dos seus 20 e poucos danos, era um caboclo danado, Antônio Fenomenal. Reforça o quê? Pode responder para mim. Letra B. Truculência. Letra D de dado? A Aninha acha que é a D. É a B. B de bola, a Rebeca acha que é a B de bola. E aí, deixa eu ver quem mais aqui, o Lucas. Lucas, D de dado, a Julinha. A Aninha também acha que é a D. E o Lucas Borges? E o Enzo? Lucas acha que é a D. Ele foi imaturo. Lembra que ele é bruto? Eu acho que eu vou de D. D de dado? Não, quem acertou foi a Rebeca, olha aí. Ele foi truculento, né? Ele teve o quê? Uma qualidade de que é brutal. Lembra que ele pegou ele, deu um soco na cara dele? Então, quando diz assim, ele é um caboclo danado, assim dos seus 20 e poucos danos. Então, aqui marca essa característica, ela é reforçada também na passagem anterior pela sua truculência, pela sua
brutalidade, beleza? Rebeca aí mandou bem, Rebequinha. Vamos lá. Questão 9ª. Observando a relação entre os fatos narrados e o título do texto, percebe-se que, na expressão que compõe o título, pense num nó, a palavra destacada, que é o nó, além de ter sido usada no sentido próprio de nó de gravata, também ganha um sentido que figurado, que não existe, é um sentido alegórico. Lembra o que é o sentido figurado? Todo mundo sabe? Não. O sentido figurado é um suposto. Por exemplo, Sentido que não é real, mas que dá. É como assim, eu tô morrendo de fome. Só que, na Exato. verdade, eu não tô morrendo. Eu tô com muita fome. exatamente, Julinha, é como se dissesse assim, ele está se afogando nas suas preocupações. Ele está se afogando nas preocupações? Esse é um sentido figurado. Eu estou dizendo que ele está muito preocupado. Então, quando ele diz, pense num nó, esse sentido de nó de gravata também vai ganhar um sentido figurado. Então, esse sentido figurado é a consulta odontológica, o coletivo de bufete, uma ocasião engraçada, uma situação embaraçosa ou um laço de forca. E aí? D. B de bola? D de dado. D de dado. Quem mais? Ricardo chegou agora e disse que é o D de dado. Isso mesmo. Pensa numa situação que ele se meteu embaraçosa. Essa sim é o sentido figurado, é um sentido suposto, né? É um sentido alegórico, a maneira de dizer. A gente tem essas maneiras de dizer. Tudo bem? Deixa eu ver os bate-papo aqui, ó. Todo mundo mandando bem na letra D. Isso aí, galera. Vamos continuar. Agora vai vir outro texto, que é o texto 6, ou isto ou aquilo. Então, a gente tem o quê? Pronome demonstrativo, isto, aquilo, né? Ou, que é uma substituição, é uma suposição, ou é isso ou é aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. Uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consigo entender ainda qual é melhor, se é isto ou se é aquilo. Certo? Olha só. Questão 14 lá. No poema, a repetição de termos como ou, e, isto, aquilo, evidencia o quê? Uma ênfase nas ideias, dá um realce na importância das ideias, né? Nesse pronome demonstrativo, ou nesse ora uma coisa, ou ora outra coisa. E aí? Evidencia uma ênfase nas ideias de quê? De escolha e de alternância, alterna, ou eu escolho isso ou aquilo e depois eu alterno, dá uma ideia de causa e depois de efeito, existe uma causa no ou no isto ou aquilo, um efeito. Letra C, de continuidade e consequência, dá uma ideia de tempo e uma ideia de condição, ou dá uma ideia de perda e pressa? E aí? Letra A. Rebeca acha que é A. Aninha acha que é A. Quem mais? Lucas acha que é A. E aí, o Ricardo? Quem mais? O Enzo, tá quietinho. Julinha?
Resposta correta tá fácil essa, né, pessoal? É uma escolha e uma alternância. Ele não sabe o que que ele quer, se ele quer isso e aquilo. Ou escolhe isso, ou escolhe aquilo. Muito bem, mandaram muito bem. A de avião, bora lá. Vamos dar continuidade. No mesmo texto, a questão de número 15, que é, deixa eu ver aqui, a penúltima questão, né, pessoal? Vamos lá. A primeira estrofe, conjunto de versos em que o eu lírico se refere a si mesmo de forma mais pessoal e direta é o qual? Qual estrofe que vai marcar aí para vocês que esse eu lírico, esse eu poético, se refere a si mesmo de forma pessoal e diretamente? Letra A. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Letra B. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. Letra C. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Letra D. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Ou letra E. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. E agora? Qual é das estrofes, das alternativas, que está se referindo diretamente, pessoalmente, esse eu lírico? Letra B. D de dado, a Rebeca falou. Também, E aí? letra D. D de dado? Está se referindo a ele? O Lucas acha que é E, a Rebeca acha que é D, quem mais? Julinha acha que é E. Qual? D. B ou D de dado? D de dado. D de dado, a Aninha acha que é D de dado. E o Ricardo? Acho que é a letra E, professora. Eu Letra falei E que é e o letra Enzo? D, professora. E de elefante? Ai, ai, ai. Não, D Não de é. dado. D de dado, o Ricardo acha que é D de dado. Olha só. Esse eu lírico está se referindo à pessoa. Se está se referindo à pessoa, aonde que está esse profundamente pensando apenas nela, diretamente nela? Ó, aqui, Letra ó. E. Ou guardo dinheiro e não compro doce, porque o dinheiro é dele, ou compro doce e gasto o dinheiro. É a letra C. Por que que não é a D? Ou isto ou isto ou aquilo. Não está falando dele. E vive escolhendo o dia inteiro. Tá, ele escolheu, mas ele não se decidiu. Ele não está falando profundamente dessa forma pessoal e direta, é quando ele está falando sobre o dinheiro que ele possui. Tudo bem? Acho que quem acertou 11 questões errou essa daqui, pelo jeito. Essa daí é uma pegadinha. É. Agora vamos à última questão, né? Texto número 7. Tirinha de Mônica e Cebolinha. Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Sua gorducha, baliguda e etc. Olha só, a fala de Mônica pode ser qualificada como um quê? Ela fez um acordo, Então, uma proposição, uma proposta, uma mentira, um ultraje, uma ofensa, uma afronta. E aí? A uma já me respondeu que é a letra B. Quem mais? A letra B. A letra B. Rebeca acha que é a B. E aí? Quem mais? Eu acho que é Eu a vi aqui B. no chat que tá bombando. Rebeca acha que é a B. Deixa eu ver esse aqui que me respondeu. Julinha acha que é a B.
E aí, quem mais? Aninha acha que é a B. Professora, eu B de que a bola, letra professora. por causa que ela tá dando uma proposta para ele. Ele não aceitou e também não negou. Não, na Porque verdade, assim, não entender que ele negou. olha só, né? Ela diz assim, ela faz uma proposta. Se você parar de me xingar, eu não bato mais e ainda te dou um beijo. Ele parou de xingar? Não. Não, ele não aceitou. Mas antes ela fez uma proposição, uma proposta. Muito bem. Quando eu disse que essa prova estava tão fácil, mas tão fácil, que até a correção acabou antes do tempo, eu pergunto para vocês, quantas questões vocês acertaram? Se lembram? Não, eu não fiz prova. Não lembram? Espera aí, não sai não, que eu vou tirar uma foto para a chamada. Espera aí. Não lembro de nada. Isso, abram o vídeo aí, só tem menina formosa e menino. Cadê o Ricardo? Cadê o Lucas, o Enzo? Abre aí, Ricardo. Enzo. Aê! Olha o X. Aê, galera, muito bem. Ó, valeu pela correção, realmente foi mais rápido porque a prova estava mais fácil. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, pô. Eu não. Espera aí que eu tenho que interromper.